クラブで出会って、その後ちょっとご飯食べて、バイバイした後なんですけど、なんか会いたいな、みたいな。そのクラブいっぱいあるから。で、そっから無視して、で、追いライン、そっから。追いラインとは、相手から何通も連続で送られてくるメッセージを指す。はい、皆さん、日本語しっかりと勉強してるの? Bom, esse vídeo que acabamos de ver é um exemplo, então, da utilização da forma T, né? São ações, são simples, mas que conectadas com a forma T, dá uma maior fluidez, né? O discurso fica mais amplo. E é justamente o objetivo desse vídeo, você conhecer essa forma T e conseguir utilizar ela no seu discurso, para você não falar picado, para você conseguir ter uma maior fluidez, encaixar melhor as frases. Então, se a gente for ver, igual aqui nesse pequeno vídeo, apareceu várias vezes a forma T, né? Você vai escutar muito forma T, né? Olha aqui, por exemplo, aqui está escrito Imanani shiteru, né? Isogashi, oi, né? Mitara henji shite, né? Kamateo, né? Kamateo. Então, o T aparecendo sempre, né? Preste bem atenção nisso e entenda, né, como utilizar isso para você também. Para você que às vezes pode ter ficado interessado de que se trata esse primeiro vídeo, né? Então, esse vídeo é simplesmente uma reportagem ali falando sobre relacionamento entre jovens, que alguns rapazes às vezes, depois de um primeiro encontro, ficam em cima da garota ali tentando entrar em contato e ela não dá muita bola, né? Então, no caso aqui, ó, depois de ter feito um jantar com uma moça, o cara manda no Line. Lá no Japão, eles, ao invés do WhatsApp, usa muito o Line, né? Então, o rapaz lá vai falar assim, imanani shiteru? O que você tá fazendo agora? Isogashi, né? Tá ocupado? Né? Tá ocupada? Ei, né? Oi, né? Mitara henji shite, né? Se vê, né? Responda, né? Mitara henji shite kudasai, né? Henji shite kudasai. Kamateo, né? Kamateo. Kamateo é como se fosse o nosso... me dá atenção, olha pra mim, né? Olha pra mim, né? Me dê atenção. Geralmente ou é criança também, ou então entre casal, né? Quando um quer chamar a atenção do outro, ou pedir atenção, ei, presta atenção em mim, me dá atenção. Às vezes um filho com a mãe, ou então alguém do casal, né? Ei, olha pra mim, né? Presta atenção no que eu tô falando, dá atenção pra mim. É kamateo, kamateo. Soshite, minasan, kono douga ga yaku ni tatara, ii ne, komento, share o onegai shimasu. Muito bem, vamos entender então como é que a gente utiliza essa forma T, né? Vamos escrutinar, vamos esmiuçar tudinho a partir desse vídeo, onde que a gente vai ver, em primeiro lugar, a forma de ligação. Então, se a gente for ver algumas fontes oficiais, o que a gente vai encontrar, né? A forma T, né, vai ter essa definição aqui, ó. E aí, no caso, você que já estuda com a gente já sabe que a gente vai começar lá no final da frase, né? Então, o imi disso aqui, o significado é dosa ya jotai o tsunaide, ligando ações e estados, né? Uma forma que vai expressar, uma forma básica, que vai expressar sequência, maneira, modo como a ação é feita, ou uma ação secundária. Fica um pouco complicado, né? Mas não se preocupe. Nós vamos começar a ver aqui, em primeiro lugar de hoje, nosso vídeo é sobre Junjo, sequência de ações. Muito bem, espero então que você esteja seguindo então os vídeos do Nihongorin até aqui, que a gente sabe que o Power Grid é um sistema que a gente está desenvolvendo, né? E ele mostra visualmente, vamos dizer assim, a gramática. Até agora o Power Grid se desenvolveu principalmente nessas caixas aqui, ó, onde a gente tem substantivos, de tempo, sujeito, lugar e objeto. E essa última caixinha aqui é do verbo. Você sabe que o verbo é um tipo de palavra que é variável, né? Então, se os substantivos que ficam aqui, eles não mudam, né? Se você escreve sushi, vai ser sempre sushi. Aqui, se você escreve um verbo, que é, por exemplo, tabemasu, ele pode ser tabemashita, pode ser tabemasen, ou seja, ele varia aqui dentro, conforme o que você quer expressar, certo? Coisa básica. Uma coisa que você tem que entender, que é fundamental, né, para você aplicar isso aqui com eficiência, é que cada Power Grid aqui, ele representa uma oração, ou seja, é uma sentença com um verbo. Não vai ter grid com mais de um verbo aqui assim, não vai ter essa caixinha vermelha multiplicada não. Mas a forma T, o interessante dela, né, é que você vai conseguir conectar grids
certo? Ou seja, é como se você pudesse fazer frases muito maiores. As frases vão poder ficar maiores, porque você vai conectar grids, né? Na prática, ou melhor dizendo, o que a gente vai conseguir vai ser isso, fazer uma frase grande, porque vai ser uma sequência de grids. E é isso que, na verdade, é um período. Por maior que seja o que uma pessoa estiver falando, né? Nada mais, nada menos do que é uma sequência ali de orações que vai construir um período. E se você geralmente pode utilizar a partícula to para conectar substantivos, né? Vamos supor, você vai falar que essa manhã você comeu diversas frutas, comeu maçã, banana, então você vai falar ringo to, banana to, mikan o, tabemashita, por exemplo. Então você conecta substantivos com to. No caso, para conectar frases aqui de ações em sequência, nós vamos usar essa forma T. Ou seja, é como se fosse a forma T, é como se fosse a nossa ligação. Inclusive, você pode até imaginar, ao utilizá-la, né, que você está colocando um i entre as frases. Por exemplo, essa manhã acordei e fui à casa do meu amigo. Acordei e fui à casa do meu amigo. Repara que no que eu falei, né, tem duas ações. Acordei, esta manhã acordei, né? Fui à casa do meu amigo. Então, são duas orações, certo? Para juntar as duas aqui, a primeira tem que estar na forma T. E esse aqui é o grande barato dessa forma. Você vai conseguir ampliar toda a sua conversação, em vez de ficar falando picado. Kessa okimashita, né? Hayaku okimashita. Kessa hayaku okimashita. Kessa tomodachi no uchi ni ikimashita. Ou seja, fica picado, né? Aqui, desse jeito que a gente vai aprender agora, você vai conseguir transformar tudo isso numa frase só. Kessa hayaku kite tomodachi no ie ni ikimashita. Você fez tudo virar um período com duas orações. Entendeu o lance? É bem interessante. Mas não é só isso não. A gente vai ver, claro, né? A gente vai ver a utilização dessa forma T para outras funções. Também tem outra função. Não é só sequência de ações. Mantenha isso em mente, calma. Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai ver Junjo, sequência de ações utilizando a forma T. Então, vamos partir então para a parte prática. Tente você, então, construir também essas frases, tá? Então, aqui, olha só. Nós temos aqui essa imagem, então, onde que a gente tem o menino, então, ele tá comendo, né, por exemplo, um café da manhã, um asagohan, café da manhã. Primeira ação que ele faz, asagohan o tabemasu, né, asagohan o tabemasu. E depois aqui ele tá assistindo TV, terebi o mimasu. Vamos supor que ele fez isso de manhã cedo. Se perguntasse para ele, de manhã cedo, né, ou então, esta manhã, kessa, nani oshimashita ka? O que você fez esta manhã? Kessa. Manhã é asa, mas esta manhã é kessa. Agora, então, vamos olhar aqui, olha. Lembra que pelo grid, a gente pode esticar isso. Nós temos aqui, pelo grid, ó, o asagohan, ó. Asagohan é o objeto, certo? Então, isso ficaria no objeto aqui. Imagina que a caixinha cinza. E tabemasu é o verbo, né? Tabemasu. Mas a gente perguntou, nani oshimashita ka? O que você fez? Então, asagohan o tabemashita. Certo? Tabemashita. Vou colocar aqui. Ó, vamos dar um close aqui para a gente entender bem. Então, o objeto é asagohan. Muito bem. Aqui nessa frase, nesse grid, a gente tem apenas o objeto e o verbo. Eu poderia colocar mais coisa. Eu poderia falar assim, kikessa uchi de, ou então reia de no meu quarto. Poderia colocar um lugar aqui, né? O sujeito sou eu mesmo, né? Aqui eu posso falar que é kessa, esta manhã, né? Reia de asagohan o tabemashita. Eu tomei café no meu quarto. Eu poderia colocar o local, né? Mas vou responder apenas com o objeto e o verbo. Asagohan o tabemashita. E a próxima frase aqui, a próxima sentença, eu vou ter terebi o mimashita. Terebi o mimashita. Assistir TV. Certo? O verbo já está flexionado no passado. E aqui, olha, eu poderia acrescentar mais coisas, né? Poderia dizer que eu assisti TV na sala com o meu irmão, com o meu cachorro, né? Poderia colocar aqui outros sujeitos além de mim mesmo. Se sou eu não vou precisar colocar isso aqui na frase, né? Então eu fiz asagohan o tabemashita e depois terebi o mimashita, certo? Agora aqui, o que eu faço com a forma T?
né? Eu vou transformar o verbo tabemasu para tabete. Pronto. Asagohan o tabete, terebi o mimashita. É isso, certo? Aqui eu coloquei este verbo aqui num formato que é possível ele ligar diretamente com essa frase, certo? E essa é a grande vantagem. Com esse formato T, eu posso ligar isso tudo aqui numa sequência que vai fazer muito dar mais fluidez para o que eu tô dizendo. Tá, e agora como é que você vai utilizar isso? Isso que é importante, né? Como é que você vai utilizar isso? Bom, lembrando que na hora da conjugação dos verbos em japonês, eles geralmente, a gente já chegou a ver isso aqui no vídeo, né? Eles vão se conjugar aqui, né? Nesse a, i, u, e, o. Né? Então o verbo, por exemplo, na sua forma de dicionário, forma plana, né? O verbo toru, né? Que é pegar, toru, ele tem esse formato aqui na vogal U, né? Toru termina com U. Quando a gente quer transformar esse verbo para a forma mais polida, você quer fazer ele ficar polido, ele sobe para o I, né? E vai virar tori. De toru passa para tori. Aqui que a gente conjuga através do sufixo masu. Aí a gente vai colocar masu, mashita, masen desta. Ele vai ser conjugado da forma polida aqui. A forma negativa coloquial vai ser aqui. Toru vai virar torá na linha do A, certo? Então aqui a gente vai ter o nai para formar o negativo coloquial. Toru vai virar torá nai, toraná kata. Tem mais coisa, tá? Tem mais coisa, mas por enquanto a gente viu isso, que a gente utiliza essa linha do A aqui para isso, mas tem mais coisa. E aí você também já vai imaginar que todo o grupo 1, ele vai sofrer transformação seguindo a linha. Na forma na linha E, toru vai virar toré, na linha O vai virar toró. Ele vai ter essa flexibilidade toda, certo? Isso o grupo 1. Porque o grupo 2, né, que são verbos terminados em eru e iru, né, como taberu, olha só. Taberu, então, pessoal, ele termina em eru. Então, na verdade, aqui na linha do U, eu boto um uru aqui e o radical fica tabe, fica lá dentro parado. Se eu quiser conjugar ele na forma polida, taberu não vira taberi, continua o tabe e eu só acrescento masu. Masen desta, masta. Quando vai para o A, taberu não vira taberá, como o pessoal do grupo 1, né? Vai virar, fica o tabe e eu acrescento o nai. Ou seja, eu tiro aquele ru do início aqui da forma U e vou seguindo o mesmo verbo para cada linha. Só que o lance é o seguinte, a forma T, né, a conjugação, ela ocorre fora dessas linhas aqui, dessas 5 linhas. Ocorre fora das 5 linhas. Nós vamos ter então uma coisa à parte. A forma T é à parte. Vamos dar uma olhada então como é que a forma T vai ser conjugada então para todos eles. Muito bem, então olha nessa tabelinha aqui, ó. Aqui a primeira impressão é sempre de assustar, né? Mas não se assuste, né? Aqui estão representados 3 grupos de verbos em japonês, tá? Aqui está escrito em japonês doshi. Doshi é verbo em japonês. Nós temos então grupo 1, doshi ichi, doshi ni, doshi san, né? Então grupo 1, 2 e 3. Olha como o 3 é pequenininho, chisai, né? Chisai disso, né? Então só tem então o suru e o kuru. O grupo 2 é um pouquinho maior, ele vai ter verbos terminados em eru e iru. E o grupo 1, né, que é o maior grupo de todos, é todos os outros verbos. Vamos começar então dando uma olhada aqui pelo grupo 2, né, que é o grupo mais tranquilo, ó. Então o grupo dos verbos aqui, o grupo 2. Olha só, verbos terminados aqui tem, ó, doshi, ni, né? Então vai ser os verbos terminados em eru e iru, certo? Para passar para o T, como é que se faz? Por exemplo, kaeru vai virar kaete, miru, mite, ou seja, é só tirar o ru. Taberu, tirando o ru e colocando o T, tabete, pronto. Miru, tira o ru, bota um T, mite, ou seja, é muito fácil. Imagina se fosse uma conjugação igual ao português. Eu fui, tu fosse, ele foi, nós fomos, ele foi. Português, nesse caso, é muito complicado. No japonês, não. Você quer transformar na forma T? Tira o ru e bota o T, pronto.
né? Pronto, só isso. Já está na forma T. Para verbos terminados em eru e iru. Então você cria uma lista, né? Com esses verbos e depois pode treinar. Muito simples. Agora, do grupo 3, são irregulares. Olha só, aqui eu não vou tirar o uru e botar só o T. Suru vai virar chite. Nani oshite iru, então vira chite, certo? E kuru muda tudo e vira kite. Então, eles são irregulares. Esses sim, mas são só apenas 2, não é isso? Agora, o grupo 1, né? O grupo 1, olha só. Nós vamos ter 4 situações. 4 situações. Primeiro são os verbos aqui, ó, terminados em utsuru. Em vez de simplesmente botar um T, eles vão ter um tsu pequenininho. Então, KU, olha só, termina em U. É do subgrupo utsuru. Então, KU, eu poderia simplesmente tirar e botar um T, né? Viraria KT. Mas não, tem que botar um tsu pequenininho. Aí vira KT. É como se você desse uma travadinha, né? KT, certo? Matsu, esperar, né? Tem uma travadinha também, vira mate, né? Então, quando você está assistindo igual aqueles filmes lá de luta, né? O cara diga mate, mate. Mate não significa para matar, né? Você mate, espera. Se entender errado, mata o cara, né? Mas mate, então, é esperar, né? E fica, então, na sua forma T, com um tsu pequenininho. Toru, tote. Então, tira a última sílaba e bota o T, mas tem que ter um tsu pequenininho. Essa é a regra. Os verbos terminados em bu, munu, né? Bu, munu, vão ter que ter um N aqui, ó. Olha o N. E o bu termina em bu, então ele tira o bu fora e bota um D. Nomu, non de. Shinu, shinde, né? Shinde. Então é só tirar a última sílaba e em vez de você já colocar diretamente um T, você vai ter que colocar o e aqui tem esse D, não é T. Depois nós vamos ter os verbos terminados em ku e gu, que aí nesse caso eu vou, em vez de acrescentar direto um T, vai ser um I e pode ter um D aqui também, quando for gu. Quando for gu, vai ser ID. Quando for ku, IT. Então, kaku, kaite, né? Escrever vai virar kaite. O yogu termina em gu, então tira a última sílaba e coloca id. A única exceção para o verbo ir, que é o iku, né? Que não vai virar it, ter um i a mais, certo? Ele vai ser conjugado como se fosse da turma do utsuru. Então iku vai virar it, né? Tem essa travadinha, it. Por último, dentro do grupo 1, nós temos os verbos então terminados em su, que vão formar sua forma T com chite. Então, kasu, kashite. É isso. A conjugação é simples e o que pede é simplesmente um pouquinho de treino, certo? Se você treinar um pouquinho, pega os verbos ali, treina um pouquinho e vai ficar tranquilo. Vamos ver um pouquinho, vamos fazer uma prática aqui agora então. Então, olha só, nós temos aqui uma imagem onde que está acontecendo duas ações. Na primeira, esse menino, em primeiro lugar, ele está tomando o café da manhã ou almoçando. E segundo, indo para a escola. Ou seja, são duas ações. São duas ações que tem o verbo, né? Está comendo, né? O verbo comer e o verbo ir. Então, como é que ficaria a frase? Vamos imaginar aqui, ó. Olha, na primeira, como é que fala... o que ele, por exemplo, o que você fez de manhã cedo? Ou o que você fez de tarde? Né? Essa tarde é kono hiru. Esta tarde. Hiru é tarde, kono é esta. Né? Kono hiru. O que fez? Nani o? O que? Shimashita ka? O que fez? Kono hiru nani o shimashita ka? Então, eu posso falar aqui que o menino então pode responder assim, ó. Eu almocei, comi o almoço, né? Fui para a escola. Então, comi o almoço. Como é que seria a frase? Então, eu tenho o almoço que sofre a ação de ser comido, né? Então, o almoço, hiru gohan. E por ele sofrer a ação, a partícula então é o, né? Hiru gohan o. Ó, hiru gohan o. Bota aqui. E o verbo comer, tabemashita. Não é isso? Hiru gohan o tabemashita.
essa aqui é a primeira oração. A segunda, o que acontece, né? Ele vai para a escola. Escola, vamos colocar aqui, gakko, né? Para, ele foi para a escola. Então, gakko está em lugar aqui e para é ni, né? Gakko ni. Lembra que fica aqui dentro de lugar, né? Você vai imaginando que isso aqui está aqui dentro. Gakko ni e o verbo ikimashita. Então temos duas sentenças separadas. Hiru gohan o tabemashita. Gakko ni ikimashita. Então eu pergunto: kono hiru, esta tarde, nani o shimashita ka? O que fez? Hiru gohan o tabemashita. Gakko ni ikimashita. Duas ações separadas. Para ligar, eu preciso transformar taberu na forma de ligação. Taberu termina em eru. É do grupo 2, então é só tirar o ru. Taberu vira tabete, né? Tabete. Pronto, só isso. Certo? Então, se ele for falar, né? Se ele for responder, o que você fez de tarde? Hiru gohan o tabete, gakko ni ikimashita. Sore dake. Só isso, né? Vamos ver a outra ação aqui, olha. Nós temos aqui a imagem dele, agora indo no supa, né? Supa. Então, no supermercado. Então, se perguntar, né? Esta noite, né? Kono yoru, konban, né? Esta noite. Nani o shimashita ka? O que fez? Primeiro lugar, primeira ação. Supa ni ikimashita. Ao supermercado foi. Supa ni ikimashita. Sore kara, depois. Sore kara é depois. Sore kara, gyuni o kaimashita. Duas ações. Supa ni ikimashita, gyuni o kaimashita. Para ligar essas duas frases, né? Eu vou pegar o verbo, o último verbo aqui, né? Ou melhor, o primeiro verbo nessa ação e vou transformar ele na forma T. Primeiro, então, vamos colocar aqui, ó. Ele foi no supa, né? Supa. A gente sabe aqui, então, que é supani. Ele foi para o supermercado. Supani ikimashita. A segunda ação, ele comprou um objeto aqui, o gyunyu. Gyunyu, miruku. Vou colocar miruku aqui. Né? Miruku o kaimashita. Pronto. Já tá nossas duas ações aqui. Lembre-se que a gente pode esticar isso, a gente pode falar mais coisas, né? Pode acrescentar o sujeito ou especificar alguma coisa no tempo, colocar adjetivos, né? Pode falar, lembra que as caixinhas de adjetivo estão aqui dentro, né? Eu posso falar assim, comprei um leite gostoso, um leite novo, né, que saiu agora. Então, aqui você sabe que tem um adjetivo, pode acrescentar o adjetivo. Né? É só você treinar utilizando o seu grid. Um supermercado perto da minha casa, ou seja, você pinta do jeito que você quiser, mas o verbo é único. É único em cada grid. Então, tem 2 grids. Para juntar esse grid com esse, o verbo iku, que é o verbo ir, né? Iku, ele termina em ku, né? Ele é do grupo 1, não é do grupo 2, não é o irregular do grupo 3, certo? Esses verbos aí, eles eram para terminar em it, mas só que o iku é uma exceção. Ele termina como se fosse do grupo utsuru, então tem que botar 2t, certo? Então eu tiro o ku do iku e boto t, né? Pronto. Supa ni te miruku o kaimashita. Certo? Supa ni te miruku o kaimashita. Konban, nani o shimashita ka? Né? Supa ni te miruku o kaimashita. Supa ni te miruku o kaimashita. Muito bem, então nesse vídeo a gente viu a utilização da forma te, né? Para fazer sequência de ações, né? Junjo, sequência de ações. Power Grid, até agora a gente tinha visto ele, utilizava apenas uma oração, certo? Agora, com essa forma, você pode ligar Power Grid, né? Pode ligar uma oração à outra. Então, esse é o ponto-chave desse vídeo. Agora você pode contar muito mais história, falar um monte de coisa. Kessa, Hayako kite,
tomodachi to hanashite, skoshi terebi o mite, sorekara, você fez outras coisas, né? Sorekara uchi o demashita, né? Então você vai falando, fiz isso, e isso, e isso, e isso, né? Ou seja, agora você pode contar um monte de história, né? E agora, lembra que no próximo vídeo a gente vai falar então de outras utilizações dessa forma T. E saiba que você pode conectar várias frases, não são apenas duas. Duas é o mínimo, mas você pode esticar isso para mais, certo? Dê uma olhada aqui, por exemplo, numa que eu separei aqui, igual essa aqui tem 3, né? Asa hayako kite, hao migaite, gakko ni ikimashita. Olha só, temos 3 grids, né? Temos 3 grids. Grid 1, 2 e 3, certo? Então, acordei cedo, escovei os dentes, fui para a escola, né? Asa, de manhã, asa hayako kite, hao migaite, gakko ni ikimashita. Tem 3, poderia ter 4, né? É o seu jeito de contar as coisas, certo? Então pegue agora o seu grid, então, né, e pratique esse tipo de coisa, vê o que dá para você falar, sempre colocando essa ideia. Você está conectando sequências de ação, né, praticamente como se estivesse falando e, né? Essa manhã acordei e escovei o dente e fui para a escola, né? Essa manhã acordei, escovei o dente e fui para a escola. Também assim, como se fosse vírgula entre as ações sequenciais. Kyou wa sorei ijou desu. Kono video ga yaku ni tatara, ii ne, komento, share o onegai shimasu. そしてまたね。